bom dia, quarentianos. Tudo bem? Como tá a sua quarentena? Diz aí. Bom, hoje eu vou falar um pouco do meu quinto dia de quarentena. Falar um pouco da quarta. Ontem eu falei do terceiro dia. Hoje eu vou falar um pouquinho da quarta, o que eu fiz na quarta quarentena. E já estou no quinto dia de quarentena, né? O que eu tenho percebido, rapaz? Eu tenho percebido algo muito estranho. Está acontecendo comigo, pelo menos, está acontecendo algo muito estranho. Eu estou acostumado a ficar dentro de casa, nunca fui de ficar na rua ou coisa parecida. Eu sempre gostei de estar dentro da minha casa, né? Mas por conta dessa quarentena, por causa do vírus, eu estou desenvolvendo alguns sintomas muito estranhos, muito estranhos. Eu conversei com a minha filha, que é psicóloga, e ela disse que muito provavelmente eu estou usando de algum gatilho, né? Por causa do caso do vírus, para poder desenvolver isso. Então são coisas que eu estou achando muito estranho, mas eu acredito que não estou contaminado, não estou doente ainda, né? Eu digo ainda porque todos nós poderemos passar por isso, não é mesmo? Se contaminar, e segundo estatística, pelo menos mais da metade da população vai se contaminar, ou vai ficar sintomático, ou vai desenvolver a doença de forma mais aguda, né? Mas eu acredito que ainda não estou contaminado. Eu acredito, eu não fiz nenhum teste, não tenho certeza de nada, né? Então eu acho que é mais um gatilho psicológico. Então o que está acontecendo? Eu estou sentindo, toda vez que eu falo do assunto, ou que eu leio alguma notícia, ou que eu vejo algum vídeo sobre o assunto, eu sinto falta de ar. Incrível isso, né? Sinto falta de ar. Uma das coisas nessa doença que mais me aterroriza é o fato da insuficiência respiratória. E um dia desse eu estava vendo a reportagem de um médico que diz que a pessoa que falece dessa doença, ela praticamente ela morre de insuficiência, praticamente se afoga no próprio corpo. Isso me deixou muito impressionado. Então toda vez que eu me deparo com alguma notícia, com alguma coisa, que eu falo do assunto, que eu escuto alguma coisa, eu fico ofegante e sinto falta de ar, né? Eu também estou desenvolvendo, só um momentinho aqui, também estou desenvolvendo alguns toques. Eu percebi isso, né? Eu lavo a mão constantemente, o tempo todo. Esses dias, ontem por exemplo, eu tive que ir no mercado de novo, né? Comprar algumas coisas aqui para minha casa, né? Para o nosso abastecimento. E na volta eu não deixei ninguém tocar em mim, eu praticamente me despi do lado de fora da minha casa, né? Tirei sapato, camisa, tirei tudo, deixei num canto, né? Corri pro banheiro para tomar banho e lavar a mão, né? Eu só percebi que estou desenvolvendo algum tipo de trauma ou toque porque eu lavei a mão, tomei banho, lavei a mão, e quando eu fui enxugar a mão, eu percebi que tinha enxugado a mão com a toalha, que não considerei naquele momento que estava limpa, estava contaminada, e voltei a lavar a mão de novo, e depois lavei de novo a mão com álcool, né? Então isso não é normal, né? Talvez seja excesso de preservação, mas não sei. Eu acho que está me parecendo algum tipo de toque, né? Outra coisa bem interessante que está acontecendo, e aqui está acontecendo comigo e acontece com a minha esposa também, desde ontem a gente começou a fazer isso, é monitorar constantemente a temperatura do corpo. Eu não sei se vocês estão passando por isso, não sei mesmo, né? Então eu fico monitorando a temperatura do corpo para saber se estou ou não com febre. E dessa forma está desenvolvendo a doença, né? Bom, são fatores bem estranhos que estão acontecendo comigo. E se você estiver passando por isso também, deixa aqui no comentário, fala um pouco sobre isso.
Você acredita que a quarentena e a situação em que a gente está vivendo pode denegrir de alguma forma o seu estado mental? Então pensa um pouquinho e deixa o seu comentário aqui. Me diz que tipo de trauma ou transtorno psicológico você está passando nesse momento. E aproveitando aqui o chavão, uma sugestão bem interessante, tá? Que já contando com isso, né? Já contando com isso, um grupo de psicólogos aqui no Brasil, eu acho que no mundo também, mas aqui no Brasil principalmente, está no Brasil, então vamos falar do Brasil. Um grupo de psicólogos está se reunindo para fazer atendimentos voluntários, né? A pessoas que podem desenvolver algum tipo de transtorno mental, sei lá, emocional, né? Psicológico. Vou falar mental porque fica chato, né? Parece que a pessoa está ficando maluca, né? E a minha filha está participando desse grupo, né? Ela criou um grupo, né? Ela faz parte de um grupo de psicólogos onde está oferecendo serviços de acompanhamento psicológico de forma voluntária para você que provavelmente ou que talvez possa vir sentir algum tipo de transtorno psicológico, né? O confinamento é muito ruim, né? Ele ocasiona esse tipo de coisa, mas mais ainda o fato da gente estar vivendo uma situação surreal, uma situação que a gente praticamente só vê em filmes, não é mesmo? Então, muita gente ainda não se deu conta do que está acontecendo, do que está por vir, do que pode vir a acontecer ainda. A previsão é muito ruim, cara. O tempo todo você vê a mídia dando previsões muito ruins, né? Eu vou botar aqui o gráfico, né? Esse vídeo vai para o nosso canal lá no YouTube. Eu peço a vocês que quem puder assista também esse vídeo lá no YouTube, no nosso canal Lar Doces Anjos, e você vai ter lá um vídeo editado com gráficos e tudo mais. E eu vou botar aqui o gráfico que diz que a curva da doença está seguindo o mesmo patamar da curva da doença de alguns países, como que estão péssimos, né? Ou que já estiveram péssimos, como China, né? Itália, que é o ápice, né? Estados Unidos e também Espanha. E o Brasil, hoje é 21, hoje é 23. No dia 21, o Brasil alcançou o seu 1000º caso de coronavírus, né? Foi exatamente no mesmo dia em que a China também alcançou, né? É claro, em mês anterior, mas alcançamos 1000 casos no dia 21, agora de março, e a China parece que alcançou 1000 casos em janeiro, se eu não me engano, no dia 21 de janeiro. Então, a curva de casos aqui no Brasil está se comportando da mesma forma que se comportou na China, que se comportou na Itália, na Espanha e por aí vai. Eu não quero ser pessimista, gente, nem um pouco, não quero ser pessimista, né? Mas o que eu tenho visto aqui, principalmente no meu bairro, eu tenho falado isso nos últimos vídeos que eu fiz, né? A respeito da conscientização aqui da população do local em que moro em relação à quarentena e a virose, né? E o vírus, né? Eu sem ser assim muito catastrófico, eu acredito que o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, vai superar em muito o número de alguns países. Porque aqui, principalmente onde moro, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, ninguém está levando a sério essa questão. Ninguém. Hoje mesmo, de manhã, se formou uma fila gigantesca na estação de trem aqui da cidade onde moro, né? De pessoas querendo trabalhar,
pegar o trem. E o trem está restrito, ou seja, só anda no trem pessoas que trabalham em serviços essenciais. Se você não trabalha em serviço essencial, você fica em casa, cara. Ah, mas eu vou perder o dia, eu tenho que pagar minhas contas, eu posso ser mandado embora, né? Tudo isso é válido, eu entendo perfeitamente. Eu também, eu estou desde quinta-feira em casa. Já perdi 2 dias, provavelmente não vou ser abonado, né? Hoje também não fui trabalhar, porque a cidade, eu trabalho em Niterói, a cidade de Niterói está completamente fechada, né? Completamente fechada. A ponte Rio-Niterói está interditada. A polícia está nas estradas interditando e parando todos os ônibus, né? E todos os carros que não vão fazer algo de útil lá embaixo. Você vai... Qual é o teu propósito? Não é útil, não é essencial, pode voltar. É assim que está fazendo, né? Ontem a polícia tinha uma igreja aqui fazendo culto. A polícia foi lá e mandou a igreja fechar, né? Mandou todos os membros para casa, né? Teve uma outra igreja aqui em Nova Iguaçu também, na Assembleia de Deus, que estava em funcionamento. A polícia foi lá, mandou todo mundo para casa e ainda falou para os membros: olha, vocês colaboram, eu fico em quarentena porque preso. As pessoas ainda não entenderam, né? Ainda não entenderam porque estar na rua nesse momento está colocando a sua vida em risco. Mas pior ainda, estar trazendo o risco para dentro da sua casa e para a sua família. Você não está simplesmente se colocando em risco. É uma doença tão maldita que ela não está colocando só você em risco. Ou seja, eu vou me contaminar com a doença e se tiver que morrer, morra eu. Não é assim que funciona. Entendeu? Porque se você contrair a doença e desenvolver para um caso mais grave, você vai... Desculpa a palavra, né? Eu vou ser bem explícito, tá? Ser bem explícito. Você vai morrer e vai contaminar toda a sua família, que também pode morrer, né? Você pode estar você sabe qual é a doença que você tem? Muita gente sabe, mas nem todo mundo sabe. Tem pessoas que têm doença crônica sem saber. Pega a doença, está no grupo de risco, o que vai acontecer com ela? Vai contaminar a família toda e também vai perecer, vai morrer, porque não soube obedecer o rito de quarentena. A Eliana Espíndola está falando aqui que é verdade. E a Jo Silva também está me dando bom dia aqui. É séria a coisa. Então hoje se formou uma quantidade de... uma fila gigantesca em Nova Iguaçu de pessoas querendo trabalhar. Aí eu te pergunto, mais vale a tua vida? Mais vale a vida dos seus parentes? Ou mais vale perder o dia? Perder, sei lá, R$50 da diária que você ganha? Porque a média é essa, do trabalhador aqui no Brasil, né? 30, 40, R$50 é a diária. Perder o emprego. Ah, mas vou perder o emprego, tenho que pagar minhas contas. Você prefere... Se você morrer, tu não vai pagar conta nenhuma. Se você morrer, você perde o emprego e não vai arrumar outro. O pior, cara, o que mais me assusta nessa doença é saber que você vai trazer a doença para dentro da sua casa e vai estar condenando o teu ente querido, o teu filho, a tua mulher, o teu avô, a tua avó. Eu falei isso no vídeo passado, estou falando de novo, para as pessoas entenderem como é que a coisa está funcionando. Gente, a internet está aí para todo mundo ver. A televisão, ela informa mal, mas ela informa. De qualquer forma, ela está mostrando o que está acontecendo. É claro que na internet você vê muito mais coisas, entendeu? Sem filtro. As coisas de fato que você precisa ver está na internet, não está na televisão. Não é alarmismo. A coisa está séria. A gente está vivendo uma pandemia. A última pandemia que ocorreu de fato no mundo matou 57 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? 57 milhões de pessoas no mundo mortas? Caiu aqui, não sei porquê. Bom, voltando, você sabe o que é 57 milhões de pessoas mortas? Então, gente, por conta disso,
o Brasil pode sofrer muito com a pandemia, mais do que qualquer outro país, né? Então precisamos nos conscientizar disso, sair das ruas. Eu vou botar o vídeo aqui que eu fiz da reportagem mostrando essa fila enorme de pessoas querendo ir trabalhar, né? E não se atentando para o perigo que é pegar o vírus e levar para sua casa e colocar sua família em risco, né? Uma imagem aí do Paulo Franco para te mostrar, tá? A estação no centro da tela, e aí olha só, essa fila vai formando um caracol, vai descendo aí 3 lances, veja só, são 3 lances de rampa. Chama atenção para a proximidade dessas pessoas. Elas estão assim. Olha a ignorância do povo. Olha a ignorância do povo. É para ficar de quarentena, não ir trabalhar, e o povo está se aglomerando para ir trabalhar. O governo tem que tomar atitude. Entendeu? O governo precisa tomar atitude. Tem que decretar logo, de fato, sei lá, dar uma ordem para que as pessoas entendam que tem que ficar em casa. Isso é Nova Iguaçu, na cidade em que moro. Vamos tentar mostrar, olha lá, do outro lado da linha do trem. Mais fila começa aí na rampa e vai se estendendo também a calçada. Então, nesse momento aqui na estação de Nova Iguaçu, fila dos 2 lados. Silvane Fachel. A aglomeração, né? O que está acontecendo é aglomeração. Você sabe que não pode fazer aglomeração. E as pessoas estão se aglomerando. As pessoas estão, não sei, parece que o carioca, não sei em outro estado, mas o carioca acha que tem peito de aço. Ou seja, está imunizado de qualquer doença. E não está, meu irmão, não está. Né? Sem contar que é uma falta de responsabilidade, porque se você se contamina, né, com um vírus, você vai estar contaminando o local onde mora. Vai estar transmitindo a doença para outras pessoas. Não é só sua família, vai estar transmitindo para a tua comunidade. Não é à toa que o nome agora é contágio comunitário. Por quê? Porque um cidadão está passando para o outro. Entendeu? Então você está cometendo crime. É crime isso. Você está sendo um criminoso. Sem querer, mas está transmitindo doença para quem está de quarentena se precavendo. E você na rua, né? Querendo provar não sei o que, não é mesmo? Contando com a sorte. Mas 80% não desenvolve a doença, os sintomas da doença. Nem sabe que tem. É verdade. Só que esses 80% são potenciais transmissores da doença. E aí? Entendeu? Então, gente, não tem remédio. O único jeito de conter, de quebrar a cadeia de transmissão da doença é ficando em casa. Tem que ficar em casa, não tem jeito. Entendeu? Esquece trabalho, esquece tudo. Você tem que ficar em casa de quarentena, pelo menos o tempo necessário que o governo está pedindo para ficar. Tá me entendendo? Depois a gente dá um jeito, a gente vê o que vai acontecer, cara. Mas para isso você precisa estar vivo, porque se você estiver morto já era, acabou. Hoje eu estava vendo uma charge, né? Uma postagem, um desenho que um rapaz fez, né? E o desenho, e aí ele botou assim, já que pediram para desenhar, eu desenhei. O desenho era uma pessoa deitada na cama, né, vendo televisão por 15 dias e uma pessoa dentro de um caixão. E aí ele botou assim: o que você prefere, ficar 15 dias dentro da sua casa em quarentena ou eternamente dentro de um caixão? Então vamos nos conscientizar, gente. Vamos nos conscientizar. Ok? Como sempre, gosto de falar um pouco de política. Tá? E eu vou falar um pouco do que a mídia está fazendo com o nosso presidente. A Globo, cara, está se aproveitando, a Globolista está se aproveitando da situação para detonar com o nosso presidente. Né? E o nosso presidente está fazendo um trabalho muito bom. Né?
Aliás, ele nem precisava fazer nada. Só o fato dele ter um time de técnicos no ministério já é suficiente. Ele já fez mais do que muito presidente que já governou esse país, né? O nosso ministro da Saúde está dando um show de gestão, né? Está contornando bem a situação, está sendo elogiado no mundo inteiro, né? Está se comportando e agindo e gestionando a situação aqui no Brasil, né? Mas a mídia insiste em bater no nosso presidente. Eles querem aproveitar a situação para poder derrubar o presidente. Agora mesmo estava vendo a mídia criticando o presidente porque ele pediu o exército para produzir a cloroquina, que é o remédio que foi uma das possibilidades, né, medicamentosas que podem combater o vírus, né? Então ele se antecipou e mandou o exército produzir o remédio para poder aplicar aqui nos hospitais do Brasil. O cara está se antecipando a situação e a mídia está batendo no cara, né? Dizendo que não tem comprovação nenhuma, que ele mandou fabricar um remédio que não tem comprovação nenhuma da sua eficácia. Agora há pouco eu vi uma outra reportagem de um médico, agora eu não lembro agora, não sei se foi no Rio Grande do Sul, se foi em São Paulo, não sei agora aonde, ou a cloroquina em um paciente que já estava muito mal da Covid-19, e em 4 dias o paciente se recuperou. Como assim não funciona? Claro que funciona, entendeu? O que eles querem é o caos, né? Eles querem o caos no Brasil, mas não vão conseguir de forma alguma, né? Nós que acompanhamos e sabemos de fato o que está acontecendo, não caímos nessa. Mas as pessoas que não têm uma outra via de informação, só a televisão, vai acreditar que de fato o nosso presidente está sendo omisso nessa situação, né? E não é verdade. Nosso presidente está fazendo de tudo para contornar a situação do vírus aqui no Brasil. Um outro exemplo são os hospitais de campanha que estão sendo construídos. Está sendo construído em São Paulo, está sendo construído aqui no Rio de Janeiro, né? O exército já está na rua, né? É claro que ninguém vai atribuir crédito ao nosso presidente, porque a esquerda quer derrubar ele de qualquer maneira, né? Os governadores vão pegar os louros para eles, né? Não, foi eu que mandei construir. Coisa nenhuma, né? É ação do governo federal, não é do governo estadual, né? Mas tudo bem. Quem conhece o nosso presidente sabe que ele está trabalhando. Bom, voltei aqui, gente. Eu não sei porquê, Facebook interrompeu o meu vídeo no meio aqui, eu fiquei sem entender nada. Bom, vamos lá. Será que não pode falar do coronavírus mais no Facebook? Não sei. Mas vamos lá. Vou parar exatamente onde estava. Estava falando de 57 milhões de mortos em 1918, numa pandemia que ocorreu aqui acho que foi da gripe espanhola, se eu não me engano. Essa pandemia matou um presidente da República aqui no Brasil. A pandemia que a gente está vivendo agora é muito parecida, ou pior, entendeu? É claro que a gente talvez não tenha tanta baixa, porque hoje o nosso recurso é muito maior. Aí tem recurso, tem ciência, né? A informação corre mais rápido, né? Então temos como contornar a situação. Não acredito que a gente vai chegar a esse número exorbitante de 57 milhões. Aqui no Brasil, se a população não se conscientizar da situação, eu te garanto que vamos ultrapassar todos os limites, todos os recordes de todos os países que tiveram e passaram por essa pandemia. E justamente porque
a população brasileira, me desculpa, mas a população brasileira está se comportando como ignorante, porque não quer ficar dentro de casa.